Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, né? Essa fala da Prof. Né, em todos os inícios das videoaulas, mas de verdade, de todo o coração, a Prof. espera que todos vocês estejam bem de verdade, tá bom? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos então reforçar alguns assuntos, vamos escrever também, né? Faz parte da nossa prática diária aí, a escrita. Então vamos lá? Hoje a Prof vai explicar para vocês o que farão hoje e vocês deverão acompanhar com a professora com o livro de português na página 128, tá? Então peguem lá o livro de vocês que a Prof irá explicar e depois que eu explicar vocês realizam as atividades, certo? Então vamos lá. Oficina das palavras escrevendo o plural. Nós aprendemos sobre o plural e o singular. Plural é quando o substantivo indica mais de um elemento. Singular é quando ele está indicando um elemento só. Correto? Então, o número 1 diz assim para nós. Leia um trecho desta versão divertida do conto Branca de Neve e os Sete Anões. Passe as palavras entre colchetes para o plural. Colchetes é esse símbolo aqui, tá? Que é parecido com um parênteses, mas mais quadradinho. Então, vocês farão exatamente o que está pedindo nesta atividade, certo? Cada palavra ou cada substantivo que estiver entre colchetes, vocês irão passar para o plural, ok? Muito bem. Depois que vocês lerem e passar os substantivos entre colchetes para o plural, vocês irão seguir para a atividade 2 e responder. O que você acha que Branca de Neve fará? O que será que ela fará, gente? Aí é com vocês. Vocês irão escrever uma continuação para essa história. E essa continuação nessa continuação deverá ser incluso alguns elementos no plural também. Prof, mas eu posso colocar no singular? Pode, mas é importante que vocês coloquem também elementos no plural, porque como aqui está se referindo ao plural, né, vocês acabaram de passar esses substantivos para o plural, é importante que a história continue no plural, certo? E lembrando, gente, essa é uma história inusitada, então vocês irão utilizar a criatividade de vocês para continuar essa história, tá? Criativa, dinâmica e inusitada como está sendo essa história aqui, diferente da tradicional que nós conhecemos, certo? Muito bem, então vamos lá. Façam, capricham aí na história de vocês, tá bom? Seguindo adiante, nós temos a comunicação oral, que é relatando um momento marcante. Nós vamos começar ouvindo o relato da Adélia Prado, que é essa pessoa aqui. Ela já publicou vários livros de poemas e romances. Em 2006, ela lançou o seu primeiro livro infantil, que é o Quando Eu Era Pequena, e em que ela conta como foi a sua influência em Minas Gerais. Nesse livro, se vocês tiverem oportunidade de ler, ele é muito legal. Eu separei um trechinho aqui para vocês conhecerem ele e qual a forma como ela relata um pouquinho da infância dela. Então, olha só. Trecho do livro Quando Eu Era Pequena, de Adélia Prado. Eu me chamo Carmela. É um nome que não se usa mais, um nome antigo. Quando eu nasci, os nomes das meninas eram Luzia, Conceição, Clotilde, Rita, Aparecida e Ana. Ângela foi um nome diferente que apareceu. Queria muito me chamar Ângela ou Lucinha. Lucinha quer dizer luz pequena, não é lindo? Nossos pais escolhem para nós os nomes que acham bonitos. Às vezes não gostamos. Meu pai costuma me chamar de Melona ou Melanita. Não me importava. Melona me traz a binga. Melanita me traz um gole de café. Só me chamava assim quando estava muito alegre. Por isso, não importava. A coisa mais boa é ver
pai e mãe com cara alegre. Meu pai, minha mãe, eu e Alberto, meu irmão, moramos um tempo com vovô da horta, na ponta de uma rua que todo mundo chamava de Rua Comprida. Era mesmo uma rua muito grande. O nome do vovô da horta era João Antônio. Ele tinha um baú de madeira onde guardava queijo e moedas. Fervia leite com sal numa panela de ferro e me deixava comer a rapa. Trabalhava numa horta grande e que produzia verduras, cebolas e banana roxa. De vez em quando chamava Alberto e eu para irmos com ele. Parecia o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mina d'água, lagartixas e o rancho de telhado baixinho que cheirava a cebolas e banana madura. Alberto era muito pequeno. Um dia teve dor de barriga. Vovô, quero fazer cocô. Pois faz logo, menino. Vovô, me limpa. Põe as mãos no chão, Bertinho. Bertinho obedeceu e vovô ligou a mangueira com um jato forte no bumbum do meu irmão. Nossa, nosso avô era bom. Deu uniforme para Alberto e eu irmos para a escola. Com certeza tirou o dinheiro do seu baú. No dia do jato d'água no bumbum do Alberto, ele se sacudia de tanto rir. Tínhamos um outro avô, que para diferenciar de vovô da horta, nós chamávamos de vovô do Brumado, porque ele morava num lugar com este nome. Era vovô da horta e vovô do Brumado. Nervoso toda a vida. Uma vez, um irmão do meu pai, o tio Juquinha, ainda menino, foi-lhe tomar a bênção e ele não escutou, porque estava muito ocupado. Juquinha ficou falando: a bênção, pai! A bênção, pai! A bênção, pai! Vovô ficou tão nervoso que respondeu: Deus te abençoe! Se estivesse lá, eu ia rir demais e era perigoso ele danar comigo também. Vovô de Brumado, nervoso, ficava igual a bicha com raiva. A bicho com raiva. Não chegamos a conhecer nenhuma de nossas avós, porque morreram antes dos nossos pais se casarem, desculpa. E esse, gente, é um pequeno trecho do livro, então, que essa escritora aqui, Adélia Prado, que o livro está citando para nós também, né? Quando eu era pequena, onde ela relata acontecimentos marcantes da sua infância. Agora nós vamos ouvir ela falar um pouquinho e ver o que ela tem para relatar para nós. Vamos ouvir? Relato de Memórias Quando Eu Era Pequena, de Adélia Prado. Quando eu era pequena, eu queria que o céu fosse parecido com o nosso quintal. Cisterna, jardim, horta, pé de abacate, quartinho de guardar serragem, que servia para cozinhar e pôr os abacates para amadurecer. Não podiam faltar galinhas, nem as 2 linhas do trem, uma nos fundos, outra na frente da casa, onde mamãe plantou flor de maio, árvore de margaridas brancas. Todo mundo admirava. Clotilde, você tem mão boa para plantas. Como está bonito o seu jardim. Mamãe gostava de repetir. Para mim, flor mais bonita é rosa. E fruta melhor é laranja. Nossa casa era tão perto da estrada de ferro que balançava na passagem do trem. Papai brincava: balança, mas não cai. Deus toma conta. E tomava mesmo. A casa era rodeada de mato e as galinhas viviam soltas. De vez em quando uma sumia e minha mãe falava: com certeza a pintada está chocando no mato. Passavam uns dias e ela aparecia com a ninhada. Era muito alegre ver a pintada chegando com os pintinhos. Minha mãe ficava tão contente. Muito bem. Esse foi um trechinho, então, do relato de memória, né?
da escritora Adélia Prado, e a gente conheceu um pouquinho do seu livro. O que esses dois gêneros que a prof apresentou para vocês, o relato e a história, o texto, né, têm em comum? Ela descreve algo para nós, ela descreve momentos em que ela passou, e essa descrição, que é uma coisa bem importante para o leitor entender, que traz detalhes, muitos detalhes, né? Nós conseguimos observar aqui como ela descreveu a casa. Então, a prof vai lembrar para vocês. Ela descreve a casa como ela queria que fosse parecido com o céu, né? Ou que o céu fosse parecido com o quintal, como o nosso quintal, né? Que tivesse cisterna, jardim, a horta, o pé de abacate, o quartinho de guardar serragens e outras descrições. Aí ela fala das galinhas, do trem, de como passavam, tem a lembrança do que a mãe gostava de repetir, não é mesmo? Também dos momentos que o trem passava próximo da casa dela e que alguém falava, o papai, né? Uma lembrança do papai, que ele dizia, balança, mas não cai, Deus toma conta. E assim, ela traz outras descrições. E é o que acontece nesse tipo de gênero textual também, de relato, né? Que a gente já estudou ele um pouco, já faz um pouquinho de tempo. Então, aqui vocês irão escrever 3 coisas que, na sua opinião, tornaram um relato interessante. Porque é legal de ficar se ouvindo, né? Ela contar histórias. A prof, particularmente, gosta muito de ouvir. Eu prefiro ouvir histórias do que contar. Não sei como são vocês aí, mas eu prefiro e gosto muito de ouvir as histórias dos outros do que contar as minhas. Não sei, é uma característica, né? É pessoal de cada um. Então, vocês vão escrever aqui 3 coisas que tornaram o relato mais interessante. E depois, vocês irão também fazer um relato de um acontecimento da infância de vocês, de quando vocês eram pequenos. Mas, prof, eu não lembro porque eu era pequeno. Mas é justamente isso que a prof quer que vocês façam, que vocês investiguem o pai e a mãe de vocês e relatem para vocês escreverem um acontecimento muito marcante de quando vocês eram pequenos, da infância de vocês. Vocês ainda estão na infância, mas quando vocês eram menores ainda, bebês talvez, 1 ano, 2 anos, porque nós sempre temos acontecimentos que marcaram muito em alguns momentos da nossa vida, né? Talvez um tombo, talvez um presente que vocês queriam muito, quando começaram a falar, quando começaram a engatinhar, ou talvez tem pessoas que passaram por momentos tristes, né? Pessoas que passaram por momentos muito alegres. Então a prof vai pedir para vocês separarem com a família de vocês um momento muito marcante da infância de vocês. Então pode ser um fato engraçado ou muito sério, tá? E essa atividade aqui, essa atividade 2, eu vou pedir para vocês fazerem numa folha, tá? Em uma folha. Então, vocês vão colocar a data de hoje e vão descrever esse acontecimento importante de vocês, sério ou engraçado. Nesse acontecimento, vocês vão incluir detalhes da descrição de lugares e de pessoas para que o seu relato fique bem interessante. Porque quando nós damos detalhes da descrição de onde nós estávamos, ou como era, como foi, isso atrai as pessoas que estão ouvindo ou os leitores que estão lendo o nosso texto. E esse relato aqui, nós vamos compartilhar em uma aula de webconferência, tá? Então, todos vocês vão ler algum fato marcante e irão ler a descrição de vocês que vocês vão escrever hoje, tá? Então, quanto mais interessante for, mais descrito, quanto mais descrições vocês colocarem no texto de vocês, mais legal de se ouvir vai ser, tá? Não importa se ele vai ser sério ou vai ser engraçado. Quando nós formos apresentar, a prof vai retomar alguns conceitos, né? Nós vamos usar um tom de voz que todos possam ouvir, transmitir emoção, né? Quando for algo triste, realmente nós demonstrarmos isso através do nosso tom de voz. Quando for algo feliz, quando for surpreso, e assim nós iremos fazer a apresentação também. Dessa atividade aqui, então a prof vai pedir para que vocês façam na folha e vocês irão ou fazer uma ilustração desse momento, se você não lembra, mas o pai e a mãe vão ajudar, tá?
ou vô, avó, quem vocês tiverem aí por perto, que vai ajudar vocês a lembrarem desse dia, desse momento, ou fazer uma ilustração, tá? Então, vocês vão procurar uma foto que retrate este momento, ou vocês poderão fazer uma ilustração, porque isso nós iremos apresentar. Vocês irão apresentar o relato e também a foto ou a ilustração que vocês irão fazer hoje, tá bom? Então, façam lá, com muito capricho. Tenho certeza que todos os alunos vão adorar o relato de vocês. E é bom a gente compartilhar histórias, né? Sejam boas ou tristes, né? Felizes, engraçadas ou também tristes. Então, por hoje é só, gente. Caprichem aí no relato de vocês. E a prof deixou nos slides também para vocês na aula de hoje uma curiosidade, um conhecimento extra aí para vocês e vocês conhecerem o uso dos porquês. Isso mesmo, dos porquês. Nós vimos em algumas situações diárias, né, de textos, de frases e tudo mais, que existem formas diferentes de escrevermos os porquês. Tem o porquê separado com acento, tem o porquê junto, sem acento, tem o porquê separado, o porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, ou seja, diversas formas de porquês. Mas vocês sabem utilizar exatamente cada um deles? Não é difícil, gente, é bem fácil. Então, para isso, eu deixei lá para vocês na aula de hoje um vídeo que explica também e deixei atividades para vocês fazerem referente ao uso dos porquês, certo? No slide também tem. Então, confiram lá, façam com atenção, com dedicação, leiam com atenção também, certo? Então, por hoje é só, gente. Um beijo, um abraço para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula, certo? Beijos!